Tudo bem com vocês? Estamos aí prontos para mais um dia? Obrigado por você que já chegou aqui. Obrigado a você que está entrando na internet aí. Hoje eu divulguei também nas minhas mídias sociais, significa que vai ter pelo menos 3 pessoas assistindo, né? Eu sou uma pessoa muito famosa na internet, então pelo menos 3 vão estar lá. Eu queria dizer também que hoje nós vamos fazer uma tentativa aqui, tentativa mesmo, então pode ser que não dê certo, vamos tentar que dê. Você que está nos assistindo pela internet, nós temos hoje aqui, eu consegui um assessor para assuntos aleatórios, o Anderson, ele vai conseguir, ou vamos pelo menos tentar, interagir com as pessoas que estão também assistindo ao vivo. Então, se você quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, você pode mandar, fazer o comentário aí na transmissão, e aí ele vai passar para mim aqui, para a gente, e a gente vai, na medida do possível, comentando. E vocês também que estão presentes aqui, obviamente, podem fazer isso. A única coisa é que agora eu fiquei sem relógio, porque o meu relógio era o celular que está com ele. Então, se alguém quiser que eu fale na hora certa, por favor, me empreste um relógio aí, ou de preferência um celular daqueles que apita quando faltam 10 minutos. Aí me ajudará bastante. Quero dizer a vocês da minha alegria por estar aqui nesses dias, da minha surpresa, obrigado. Esse aqui é daqueles que apita, não? Não, tá, esse é um problema. Eu já contei para vocês a história daquele meu amigo que foi pregar num lugar um dia e falou assim, era uma noite, né, de domingo, ele falou, irmãos, até que hora eu posso pregar? Aí tinha uma irmãzinha abençoada, assim, sempre tem uma irmãzinha abençoada, né, sentada assim na frente. É uma irmãzinha abençoada sentada na frente assim, e ela respondeu. Obrigado. Agora já por falta de um tem 2, tá vendo como é que é? Então o irmão perguntou, até que horas eu posso pregar? A irmãzinha falou assim, irmão, pode pregar até a hora que você quiser, mas 8h30 nós vamos tudo embora. Entendeu? Então é mais ou menos assim que vai funcionar aqui, né? Eu vou falar até a hora que eu quiser, mas vocês vão tudo sair na hora que der a hora, né? Eu sei que principalmente esse pessoal de Araraquara que é bem folgado, essa turma de Araraquara é folgada. E aí eles saem mesmo, deixa a gente falando sozinho aqui. Eu não quero falar nada não, mas... Meu caro técnico especial, rapaz, eu tô com... Olha, não pode ter inveja dos outros, mas eu tô com uma inveja desse nosso querido irmão... Eliezer. Não, Eliezer não. Eliezer, então. Eu falei para você que era Eliezer. Você está falando que não, eu falei que era Eliezer. Estou com uma inveja desse irmão Eliezer aqui, porque ele está fazendo a transmissão que eu sempre quis fazer nos nossos cursos lá da casa, mas ele está me dando aí as suas assessorias. Nós vamos logo fazer uma parceria aqui. Ele entra com toda a tecnologia, com todo o trabalho, né? E eu entro com o curso. Vai ser muito bom. Para mim vai ser ótimo, né? Obrigado, Eliezer, pelo trabalho que está fazendo. Eu andei já dando uma olhada aí. Ele é profissional mesmo, não é qualquer um, não. Ele andou falando de uns caras que ele já transmitiu aí, que eu vou te contar, viu? Olha, eu vou entrar no hall aí o menor de todos, né? Quero dizer para vocês da minha alegria de estar aqui esses dias e da minha surpresa. Eu vou dizer assim, eu estou surpreso com a reação, digamos assim, ao nosso primeiro tempo em conjunto ontem. Dificilmente eu tenho tido assim a oportunidade de ver uma reação tão imediata àquilo que está sendo falado. Eu, por conta disso, consegui ir para o meu quarto ontem 5h30 da tarde, mas isso fazia parte do pacote. Não estava no contrato, eu vou cobrar uma extra por isso, mas porque disseram que eu ia dar. Primeiro falaram assim, o Zeca e o Giovanni me chamaram e falaram assim, olha, você vai dar um estudo de manhã. Tá bom, um estudo de manhã, são 3, 4 dias, são 4 horas, tá bom, né? Aí quando eu aceitei, falou, não, são 2, já dobrou. Agora ninguém falou que eu ia ficar conversando com as pessoas até 5h30 da tarde, mas foi muito bom. Foi muito bom. Eu realmente não consegui sair daqui de tanta bobagem que eu falei, a turma estava querendo me malhar, né? Mas tive conversas muito boas e estamos trabalhando algumas questões aqui de uma forma muito rápida, eu imagino, assim, não estava esperando isso tão rapidamente. Entre essas coisas, o Eliel depois talvez vai
vai falar sobre isso. Ele foi um dos primeiros que veio aqui me cercar aqui. Eu citei ontem, no final da primeira sessão, acho que da segunda até, né? Aquela questão de nós podemos providenciar ou promover um encontro com missionários, com obreiros, com líderes, para tratar de gestão de tempo e gestão financeira. Lembra que eu falei sobre isso? Ele já está querendo marcar uma data aí, não sei o que você falou disso, se já falou alguma coisa com alguém, mas está aí se pensando em alguma coisa a respeito disso. E eu quero, de novo, me colocar à disposição para fazer isso, ainda esse semestre, se quiserem. Aliás, eu prefiro que seja no primeiro semestre, porque no segundo já tenho alguns compromissos a mais que talvez não seja possível fazer, mas eu achei legal isso. Também, eu vou tornar oficial isso, alguma coisa que eu já falei com algumas pessoas. Eu vou oferecer para quem quiser, dá a impressão que eu estou dando uma grande coisa, né? Estou me disponibilizando, essa é a palavra. Já tem algumas pessoas que já conversei, alguns casais especialmente. Nós vamos conversar um pouquinho com quem quiser, individualmente, para você fazer aquilo que eu chamo de definição da sua filosofia de ministério. Às vezes você tem uma ideia do que você quer fazer nos próximos 5 anos, por exemplo, no seu ministério, mas não sabe como faz isso, como que você planeja isso. Então, aquele programa Gestão Ministerial, além de ser um curso dado aberto, ele também é digamos assim, uma assessoria individual. Então, eu estou oferecendo aí, estou disponibilizando o meu tempo à tarde, se você quiser. Só isso tem um custo, que é você me levar para tomar sorvete em Joaquim Egídio. E não quero saber, vocês vão ter que arrumar um jeito, não tem mais, vocês arrumam em outro lugar. Mas nós podemos ir a pé, inclusive. Nós podemos ir a pé. E para quem está duvidando que eu consigo ir a pé, eu consigo ir e voltar sem cair. Não vou cair mais, certo? Mas logo depois do almoço, eu já tenho acho que um horário a 1h30, né, Daniel? 1h30, eu estou disponibilizando horários de 1 hora para a gente sentar juntos e começar o processo. Se você quiser continuar esse processo, são 8 horas de encontros, são encontros semanais de pelo menos 1 hora. Nós vamos fazer o primeiro aqui, se você quiser mais 7, depois a gente vai marcando os horários de preferência durante o dia pela manhã. Qual é a ideia? No final disso, você saia com um planejamento do seu ministério para os próximos 5 anos, para que você possa começar a saber o que você vai fazer e aí prestar contas e ter alguém que preste contas, aquilo que a gente começou a falar ontem na primeira marca de um ministério saudável, ok? Para quem está online, não tem como fazer isso, ninguém mandou você não vir, eles falaram que era para você vir, não era? Não era? Então, para quem está aqui, eu posso oferecer, para quem não está, eu não posso fazer presencialmente, porque não está aqui, eu ainda não tenho o dom da onipresença, graças a Deus por isso. Então, vamos lá, queria recomeçar hoje, a partir do que a gente falou ontem, óbvio, estamos falando de marcas de um ministério saudável, a partir da conversa que Paulo tem com os presbíteros de Éfeso, lá em Atos capítulo 20. Se você não assistiu ontem, está assistindo agora, acredito que você pode entrar na página do acampamento Betel no Facebook e pode assistir a sessão de ontem também. Nós estamos falando sobre isso. E nós falamos ontem, nós demos uma panorâmica aí da igreja de Éfeso e sua cronologia e mostramos como o apóstolo Paulo está tendo essa conversa mais ou menos aí por volta do ano 58, no final da sua 3ª viagem missionária. Falamos um pouco de algumas características dessa igreja e algumas coisas que nos desafiam na conversa de Paulo, porque Paulo está falando com presbíteros que talvez 3 ou 4 anos antes eram pagãos dedicados ao templo de Ártemis e agora já são presbíteros, pastores, bispos do rebanho de Deus que estava ali em Éfeso, né? O que será que esse homem fez com eles? A gente está vendo algumas coisas que são marcas do seu ministério nesse texto. E ontem nós falamos da primeira dessas marcas, eu vou repassar as 6 aqui. Você está com Atos capítulo 20 aí, na sua frente. Nós vamos agora, a partir de hoje, a gente vai ler só o versículo que a gente for trabalhar naquela sessão, mas você mantém aí o texto aberto, Atos capítulo 20, versículos 17 a 35. Ontem nós destacamos a primeira marca, uma conduta irrepreensível, e nós estamos em função de cada um desses conceitos que a gente está tirando daqui, buscando encontrar, através de cada uma dessas marcas que nós estamos vendo, nós estamos tentando tirar um conceito para aplicá-lo no nosso ministério. Então, quando nós vimos o versículo 18, Paulo falando assim, vocês sabem que não deixei de pregar, vocês
Olha, eu estou bastante confuso aqui hoje, que meus pezinhos estão misturados, né? Então, no versículo 18, ele disse, vocês sabem como eu vivi o tempo todo que eu estive com vocês. Então, nós tiramos aqui a marca de um ministério saudável, a marca de uma conduta irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Até não mencionei isso ontem, que é uma das características que é exigida de um presbítero, inclusive, né? O presbítero tem que ser irrepreensível. É óbvio que não está dizendo que ele tem que ser perfeito, que ele não pode ter defeito nenhum. Mas talvez uma das formas de entender essa expressão irrepreensível é alguém que não tem motivo para ser chamado a atenção em público, por exemplo. Você não tem algo na sua vida que possa falar assim, olha, isso te descredencia como uma referência para o rebanho. E Paulo está dizendo isso em outras palavras. Vocês sabem como é que eu vivi entre vocês. Parece um pouco aquela história do político na campanha, né? Você me conhece. Bom, quando o cara fala, você me conhece, é aí que eu não voto mesmo. Sim, eu conheço, é por isso que eu não voto, né? Mas no caso de Paulo, ele estava dizendo, vocês sabem como é que eu vivi. E o conceito que nós tiramos daí, se você quer ter uma conduta irrepreensível, uma sugestão importante que você pode levar para a sua vida é a questão da prestação de contas. É importante que você tenha alguém a quem você preste contas, para que a pessoa saiba o que está acontecendo com você, e nós aplicamos isso para várias áreas da vida, e foi inclusive em função desta palavra que me pareceu assim, eu não sei se eu vou dizer que era um conceito novo para você, mas pelo menos foi alguma coisa que chamou a atenção, porque a maioria de nós parece não ter o hábito de prestar contas a alguém. E nós vimos como isso é uma coisa que a igreja deve prestar atenção, e também o missionário deve se preocupar a respeito. Então, para começar agora, rápidas pinceladas aí, porque, inclusive para que as pessoas que estão na internet consigam ouvir bem, eu só queria saber se você quer destacar alguma coisa que ficou de importante para você nesse primeiro conceito aí, que é o conceito de prestação de contas, desta marca de uma conduta irrepreensível no ministério. Alguma coisa, o que é que ficou de importante para você que você queira comentar? Enquanto você pensa aí, eu quero agradecer às pessoas que ontem entraram em contato pelo e-mail contato@institutoalvo.com.br. Já mandei para alguns o PDF do material e posso disponibilizar, no caso aí também, os slides para quem quiser. Se você quiser, você que está aqui, é só passar aqui comigo e dar seu e-mail que eu te mando daqui a pouco, ou seu WhatsApp que eu mando também. Lógico que eu não vou mandar só isso, eu vou mandar um monte de coisa. Toda semana eu vou mandar oração para alguma coisa, mas pelo menos o PDF você recebe, tá bom? E se você ainda quiser, pode fazer. Alguma coisa a destacar aí de ontem que você queira, pensou em falar ontem e não conseguiu, ou não deu tempo, tal, sobre esse assunto aqui, ou podemos ir para o próximo? Muito bem, o silêncio eloquente nos diz que nós vamos para o próximo. Então, segunda marca aí, vamos para o versículo 20. Estou falando de Atos, capítulo 20, versículo 20. Olha uma segunda marca do ministério de Paulo, aí, uma marca saudável. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Agora vai para o versículo 27. Porque não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Algumas versões dizem, porque nunca deixei de anunciar-lhes todo o desígnio de Deus. Certo? Marca número 2, um ensino transformador. Na verdade, esse é o conceito. A marca é um ministério profundo e variado. Eu quero esclarecer que quando nós estamos usando a palavra ministério aqui, excepcionalmente no meu caso, eu estou me referindo ao ensino da palavra, porque ministério não se resume a isso, é importante que se diga isso. Nós temos uma mania, assim, nossos jargões internos, a gente tem alguns termos que significam alguma coisa. Por exemplo, quando você recebe a seguinte pergunta, alguém fala assim, você conhece o Neemias? Conheço o Neemias. Aquele rapaz simpático, casado com uma moça simpática, que são lá do Rio, mas que agora moram em Juiz de Fora. Isso, esse mesmo. Pois é. Como é que é o ministério dele? Quando a pessoa faz essa pergunta, o que é que a pessoa está querendo dizer? Nunca ninguém te perguntou isso?
Será que é só comigo que acontece isso? Acho que acontece com outros. Como é que é o... É o trabalho que ele faz na igreja? Será que é isso? Não, mas normalmente não é isso que eles querem saber. Então, isso é o que significa a palavra, mas não é isso que a pessoa, pelo menos quando perguntam para mim, em geral é o seguinte, eles estão querendo convidar o Neemias para pregar na igreja, quer saber se ele prega bem ou se os caras vão dormir na mensagem, é isso que eles querem saber. Ministério, para muita gente, significa pregar. Se ele é conservador, se ele faz muita provocação, se ele faz a gente pensar muito, ou se ele só senta e a gente escuta e vai embora tal. A gente quer saber sobre como é que o cara prega. Ministério vai mais além do que isso, como vocês falaram. Ministério é serviço. E cada um de nós tem um ministério que pode ser diferente do outro. Isso, inclusive, não define se nós somos missionários ou não, né? Isso define se nós somos servos ou não. Todo servo é um ministro, tem um ministério. Pode ser diferente, inclusive, viu, gente? Não é todo mundo que recebeu o mesmo ministério. Mas isso aí é coisa para parênteses, para outra coisa, para outra hora, né? Nesse caso específico, quando eu estou usando a expressão um ministério profundo e variado, estou me referindo ao ensino de Paulo, porque é disso que ele está falando nesses 2 versículos. Paulo falou assim, primeira coisa, vocês me conhecem, vocês sabem da minha vida estava aberta para vocês. Segunda coisa, vocês sabem o que eu ensinei para vocês, eu não deixei de pregar nada que fosse proveitoso e ensinei para vocês toda a vontade de Deus, todo o conselho de Deus. Aqui tem um problema. Não um problema não, um desafio. Quanto tempo Paulo ficou em Éfeso? 3 anos. Arredondadamente, ele fala também em 3 anos e meio. Não se sabe se ele está contando aqui o tempo que ele passou na primeira vez ou os 2, mas ele falou em determinado momento aí que por 3 anos e meio ele ensinou aquele povo. Espera lá. Em 3 anos e meio ele ensinou todo o conselho de Deus? É isso? Ele está falando isso. Ele falou aí no versículo 27, o que é que ele fala? Eu ensinei a vocês todo o conselho de Deus. Em quanto tempo? 3 anos e meio. Quanto tempo faz que você está ensinando na sua igreja? Quanto do conselho de Deus você já ensinou? 10%, 5%, 15%, 40%, 50%. Vamos falar a verdade? A gente que se acha bom, porque todo mundo se acha bom. A gente tem uma certa autoestima assim... avantajada, né? Ministro de Deus normalmente tem isso, né? Então, provavelmente você acordou hoje, se você está num quarto igual o meu, que tem um espelhão lá, aquele espelho me assusta, porque eu acordo e já dou de cara com ele. Você olha aquele espelhão lá e fala assim, cara, você é mesmo bom, olha, você já ensinou tanta coisa boa para esse pessoal. Olha, se o pessoal escutasse metade do que você fala, eles seriam tão melhores do que são. Você é tão professor, você é tão bom. A gente não fala assim, mas a gente dá uma pensada. Então vamos lá, vamos ver se é bom mesmo. Pegue o conselho de Deus como padrão, pegue o seu ministério como desempenho e veja onde é que está. Quantos por cento você já fez? Olha, depois de 3 anos e meio, o apóstolo Paulo tinha ensinado todo o desígnio de Deus para aquele povo. Agora, pergunta para os teólogos aqui presentes. E para aqueles que não são teólogos também. A gente tem teólogos, a gente tem estudiosos e a gente tem palpiteiros. Vale qualquer um dos 3. O que é o conselho de Deus? Todo o conselho de Deus. Quando Paulo falou assim, eu ensinei a vocês todo o conselho de Deus, ele está dizendo que ele fez o quê? Estava pensando aqui, né, Claudinho? O Claudinho é esperto, ele fica sempre pensando... E aí eu nunca sei o que ele responde, porque ele só pensa. Mas e aí? O que é o conselho de Deus? É ensinar a Bíblia inteira? É ensinar toda a teologia sistemática? É um curso de doutrinas de 2 anos? É um seminário de 4 anos? E isso deveria fazer parte, sem dúvida, é você fazer o programa de estudo bíblico do Alvo, que vai de Gênesis a Apocalipse em 4 anos. O que é esse conselho de Deus que Paulo ensinou? Diga, Eliel. Desculpa, só um minutinho. O pessoal que está online também pode responder se quiser. Aí você me avisa, viu, Anderson? A palavra que sugere todo o plano de Deus. Tudo aquilo que Deus jogou para nós. Tudo que nós precisamos saber sobre o que Deus quer que a gente saiba. Mas o que é isso? Todo o plano dele para a humanidade. Vontade de Deus. Onde está contido esse conselho de Deus?
No contexto também, sim. Mas vamos pensar em termos de conteúdo. Ok, o conceito, acho que nós estamos de acordo. Ele está falando sobre tudo aquilo que Deus revelou para nós, que a gente precisa saber, porque vamos ter claro que tem coisas que Deus não revelou para nós. E aí isso vira no campo da especulação, e é impressionante que os maiores compêndios de teologia, eles não são naquilo que Deus revelou, mas naquilo que Deus não revelou, que a turma fica futucando lá para ver como é que é, né? É incrível como a gente gosta de saber quem são os filhos de Deus, que lá se foi os deuses da mitologia, ou se são não sei o quê. A gente gosta de saber o que Deus não falou. Agora, o que ele falou mesmo, a gente não dá muita bola, né? Mas então, o que ele falou é a Bíblia inteira? Então, será que Paulo está... Eu estou indo na sua, não sei se estou só seguindo o seu raciocínio. Então, o que está dizendo aqui é que Paulo fez um estudo bíblico de Gênesis a Apocalipse. Não, por que não? Bom, primeiro que não tinha Apocalipse ainda, lógico, vocês não são... Vocês têm cara de bobo, mas não são bobos, né? Então não tinha Apocalipse ainda, então não pode estar falando das cartas de Paulo, por exemplo, ainda? Não, porque, por exemplo, a própria carta aos Efésios não tinha sido escrita. Então nós já eliminamos uma possibilidade, não está falando da Bíblia inteira. Aí você fala, tá vendo, é por isso. É que naquela época só tinha o Velho Testamento para ensinar em 3 anos e meio, muito mais fácil. Você já ensinou o Velho Testamento em 3 anos e meio? Bom, será que realmente, eu estou fazendo uma pergunta, não estou afirmando, será que realmente ensinar todo o conselho de Deus é ensinar a Bíblia sistematicamente? Mas pode incluir isso? Não, certamente inclui. Mas eu tenho muita dificuldade de imaginar que Paulo tenha conseguido fazer esse tipo de exposição, do jeito que nós fazemos aqui, naqueles 3 anos e meio, que tenha sido só isso que ele tenha feito. Naqueles 3 anos lá em Éfeso, parece que não teve tanta perseguição assim, desse tipo, né? Porque ele conseguiu ficar ali. Mas ele ficou de uma forma intensiva ali. Deixa um pouquinho de lado o conteúdo, vamos pensar um pouquinho na metodologia. Eu sou um apaixonado por metodologia. Eu devia ser metodista, porque eu gosto de métodos. Né? Mas veja só, eu acho que tem alguma coisa a ver aí, porque nós precisamos descobrir o que é isso. Porque eu olho para isso aqui, eu já falei para vocês ontem, eu olho para o que Paulo está dizendo que é marca do seu ministério e eu fico com vergonha. Porque eu não posso afirmar que tenha ensinado nos últimos 3 anos e meio, talvez não possa afirmar isso, o conselho de Deus para alguém. Ou será que sim? Depende do que é o conselho de Deus. Mas vamos pensar um pouquinho no método. Como é que Paulo diz que fez isso? Nesse texto ele fala de 2 formas, mas no contexto geral de Atos 20 e do tempo dele em Éfeso, você vai descobrir que ele fez isso de 3 maneiras. Ele usou uma metodologia variada que tinha 3 frentes. Quais eram as 3 frentes que Paulo usou, as 3 estratégias que Paulo usou para ensinar o conselho de Deus para aquele povo? Acha aí, no versículo que a gente leu. Sim, coisa alguma proveitosa tem a ver com o conteúdo. Mas o que ele dá de sugestão aqui a respeito do método de ensino dele? Ele ensinou publicamente, de casa em casa, e nós sabemos pelo resto do capítulo 20, ou 19 e 20, que ele fez uma outra coisa. Ele ensinou publicamente, se bem que aí pode estar o publicamente, mas eu creio que são 3 coisas. Ensinou publicamente, ensinou de casa em casa, e ele alugou ou emprestou uma escola, a escola do tirano. E ele ficava ali num curso intensivo. Então, eu vou resumir essas 3 frentes assim. Paulo usou basicamente 3 métodos. Ele usou o método do atacado, ele usou o método do varejo, e ele usou o método do sistema. Eu vou usar essas 3 expressões para você entender a estratégia dele. Publicamente, no atacado, água espirrada com a mangueira. Vamos supor que todo mundo aqui está querendo beber água, está todo mundo com sede. E aí eu falo assim, não vai dar tempo de eu ir colocando assim a água no copo de cada um. Então pega o copo aí, pega aí o copo, o seu. Não, é imaginário, gente. Você nunca deu aula para criança? Não mandei beber, você não tem água ainda, é só para pegar o copo. Pega o copo aí, segura o copo. Você está com sede. Eu vou agora fazer um ensino no atacado. Eu vou pegar uma mangueira e vou esguichar, mangueira forte, do bombeiro, e vou esguichar aí, em cima de vocês, publicamente. Tá caindo água aí ou não? Tá
Tá bom, agora pode matar a sua sede. Mas quanto que caiu aí? Mas caiu alguma coisa, não caiu? Tá bom. Agora nós vamos matar a sede de um outro jeito. Segura o copo novamente. E agora eu vou de casa em casa. E agora eu vou encher cada um de acordo... Encheu mais do que daquela vez? Não. Encheu mais. Esse é o de casa em casa. Agora, tem um outro jeito também. Vamos fazer o seguinte. Pessoal, todo mundo está com sede aí? Está todo mundo com o copo? Então tá. É o seguinte. Esse copo aí, ele cabe pelo menos 100 ml. ml é uma medida... que quer dizer 10% de 1 litro. Se você tomar um copo desse aí a cada 2 horas, você vai ficar sem sede. Mas é o seguinte, cada um de vocês pode ir buscar essa água ali, ó, tem um bebedouro ali atrás, e tem gelada, sem gelo, com gosto e sem gosto. Você pode escolher do jeito que você quiser ali. Todo mundo sabe onde está? Olha, está ali. Não, você não sabe, você está aprendendo, rapaz. Tem que falar que não sabe. Então, você vai sair comigo. Se vocês quiserem que eu vá junto com vocês, eu posso ir. Se você quiser ir sozinho. Alguém já bebeu água naquele bebedouro? Não, ninguém teve. Não, agora era para falar que sim. Você não sabe. Alguém já bebeu água naquele bebedouro? Já. Então, por favor, se você não bebeu ainda, vai com ela que ela já bebeu lá. Eu estou dando aqui as 3 formas de você beber água. Publicamente, de casa em casa e sistematicamente. Cada uma dessas formas atende a um tipo de interesse, digamos assim, a um objetivo. O publicamente é assim, é para todo mundo. Cada um pega o tanto que conseguir. Quando você ensina a Bíblia publicamente, isso é necessário, você atinge as pessoas de formas diferentes, ou não? Todo mundo estava aqui ontem à noite? Todo mundo escutou a mesma pregação e a mesma tradução? Então, todo mundo cognitivamente, né, conseguiu aí receber a ministração que foi feita. Você acha que todo mundo saiu daqui do mesmo jeito? Com a mesma medida? O que é que... Já chega, Eliel, já entendi. Agora não é mais para fazer não, sim, entendeu? Agora já pode voltar ao normal, volta ao modo adulto já. Tá? Ele abriu o modo infantil e ficou, ele esqueceu de voltar. Então, quais são as diferenças que podem impactar esse resultado do ensino de ontem à noite? Não entendeu a pergunta? Vou fazer de novo. Olha, eu disse que nós recebemos todos a mesma ministração, ouvimos a mesma coisa e tal, mas vocês concluíram que nem todo mundo saiu daqui com as mesmas percepções, com a mesma aprendizado e tal. O que pode ter interferido nessa diferença? Pronto. No esguichar da água caiu mais do que um. Isso é verdade. Por que pode ter caído mais do que para outro? Porque o copo era maior. O que mais? A cabeça era maior. Mais próximo. Entrou mais no contexto. Às vezes você estava pensando justamente naquilo lá a semana inteira. Puxa, o cara falou isso e tal. Um estava mais atento que o outro. Ok. Então, é importante ensinar a Bíblia publicamente? A Bíblia pública, sim. Mas vai haver a mesma recepção ou o mesmo resultado? Não. Então vamos parar de ensinar. Não, gente, não é isso. É só que para você entender que cada método tem uma resposta. Agora vai no casa em casa. Suponha que o Jim Myers fosse vai passar um tempo na sua casa 2 meses. E todo dia vocês tivessem 1h30 de conversa. Inclusive sobre o mesmo assunto de ontem ou outros. O que você acha que ia acontecer depois de um mês e meio? Bom, primeiro, ele ia morrer de ficar 1h30 com você todo dia, ele não ia aguentar. Mas, fora isso, o que você acha, do ponto de vista do ensino, que seria diferente do que aconteceu ontem à noite? Você acha que você ia ter mais aproveitamento? Por quê? Por exemplo, poder tirar dúvidas, que você não pôde tirar aqui ontem. A absorção é individual, de acordo com a necessidade, e aí você está sozinho ali, você pode conduzir a conversa para lá ou para cá, assim como também o professor. É diferente? É diferente. É necessário? Sim, é necessário. Agora, o sistematizado, ele deve ter feito isso na escola de Tirano, ele deve ter feito mais ou menos o sistema de uma escola bíblica. Qual é o propósito disso? Aprofundamento. A gente vai falar de coisas que interessam mais para pessoas que podem receber mais. É por isso que eu estava falando do 100 ml, de você ir lá buscar o seu próprio... Entende? É diferente. O que é que eu estou querendo sugerir?
com essa tosquíssima ilustração. É tão tosca que você nunca vai esquecer de tão besta que é. Mas eu tenho certeza que você vai entender o conceito que eu estou passando aqui. Diga, Anderson. Sim. Sim. Não, inclusive, Anderson, eu diria, não é que talvez, eu diria que é exatamente isso. Cada uma dessas que eu chamo de modalidades de ensino tem um propósito diferente. Então, agora, algumas perguntas a respeito disso. Qual dessas 3 modalidades nós não podemos deixar de oferecer numa igreja, por exemplo? A opção do ensino público, a opção do ensino individual e a opção do ensino sistematizado. Qual desses 3 tipos de ensino, modalidades de ensino, a gente não pode deixar de ter na igreja? Nenhum dos 3. Segunda pergunta, não precisa responder, só pense. Nós oferecemos os 3? Porque se a gente não oferece os 3, talvez seja uma razão porque a gente não consegue ensinar o conselho de Deus nem em 15 anos, enquanto Paulo ensina em 3 anos e meio. Paulo, ele não apenas tinha um ensino consistente em termos de conteúdo, mas ele tinha uma estratégia de ensino em termos de metodologia. E isso é uma coisa que nós precisamos entender. As igrejas, em geral, elas são levadas a um ou outro tipo de ensino, dependendo do estilo da igreja, dependendo do estilo da liderança e tal. Por exemplo, tem igreja que é quase um instituto bíblico, um seminário. É a igreja que o pessoal, de novo, nada contra. Aqui nós estamos num momento de ensino sistematizado. Então é por isso que vocês estão com as anotações aí e tal, porque a gente está tentando sistematizar, aprofundar e tal e tal. Precisa disso? Precisa disso. Mas se você tem só esse tipo de ensino, o que vai acontecer? Não sei se já parou para pensar nisso. Por exemplo, você vai colocar pessoas de diferentes históricos, de diferentes níveis de caminhada com Deus, de diferentes níveis de conhecimento, tudo num lugar só, e dar feijoada para todo mundo, quando tem gente que não é capaz de digerir nem a papinha do Nanon com aveia láctea lá, com aquele negócio, farinha láctea, que eu não sei mais o que lá. Aí o cara fica olhando assim e fala assim, nossa, que negócio legal isso aí. Ou não, né? Mas estou falando do lado positivo. Que negócio legal essa história, ó, escatologia, milenismo, dispensacionalismo, abominável da desolação. E ele fala assim, que legal, não entendi nada, mas deve ser legal. Deve ser legal. E aí o cara passa 10 anos lá, não entende lufas e absolutamente nada. O cara não é capaz de aplicar aquele ensino a nada da vida dele, porque aquilo não faz sentido para ele ainda. Ou, no mais das vezes, as pessoas começam a ficar... Eu chego em igrejas, que eu chego lá para pregar, e eu parece que estou numa sabatina do Senado para ver se eu vou ser embaixador em algum lugar. O que você acha sobre não sei o quê? O que você acha sobre... As perguntas assim, de alto teor teológico, assim, mas você convive ali um final de semana, você fala, mas essa igreja aqui parece que... Não sei, não é um lugar que você fala assim, eu queria ficar aqui. Porque é uma igreja cheia de teologia, mas que nem a gente falou da igreja de Éfeso ontem, uma igreja cheia de teologia, mas sem paixão nenhuma. Não é um lugar legal para você ficar. Imagine um novo convertido, se é que tem novo convertido numa igreja dessa, porque igrejas que são assim, só a escola de tirano, são igrejas que são feitas para cabeções. Não são igrejas feitas para perdidos. Porque se o perdido entrar lá, aí que ele fica perdido de vez mesmo. As altas discussões teológicas que vão acontecer ali e que o cara não vai... Veja, eu não estou menosprezando o valor do ensino sistematizado, teológico e doutrinário de jeito nenhum. Eu sou um fã desse tipo de coisa. Eu só estou dizendo que a igreja não pode dar só esse tipo de ensino. Pegue o ensino público, mesma coisa. O púlpito. O púlpito é uma ferramenta importante de ensino. E você deve, inclusive aí é uma questão que me permitam dar aqui um pequeno puxãozinho de orelha, nas igrejas que, embora... Na boa intenção de exercer o sacerdócio geral dos crentes, colocam qualquer um para pregar. Porque dizem assim, não, todo crente é um sacerdote. Todo crente é um sacerdote não é sinônimo de todo crente sabe ensinar. Todo crente é um sacerdote significa que cada um tem um ministério, um dom ou mais de um dom, mas nem todos terão o mesmo.
Infelizmente, em algumas igrejas, basta ser homem e batizado, ele pode pregar. Às vezes é uma criança. O menino se batizou com 11 anos, está pregando porque é membro da igreja. Gente, isso é insano. Eu estou falando na média, né? Estou falando na média, que a maioria das igrejas ainda tem isso. Mas nem vou entrar na discussão em si. Mas você entendeu o que eu quis dizer? É assim, qualquer um pode pregar. Isso é errado. Isso não edifica a igreja. E nós temos que entender que nós estamos vivendo uma época de um público que frequenta, que é membro das nossas igrejas, que é um público que mudou. Antigamente, as pessoas iam para a igreja e podiam estar ouvindo a coisa mais mal feita possível, ele não saía, ficava lá. Ela levantava de manhã e ia para a igreja, não ia escutar nada, ia sair tão vazio quanto entrou, mas ia. Hoje em dia, se um jovem, uma pessoa, não precisa ser jovem, qualquer pessoa, chega na sua igreja e escuta um pregador que está falando uma coisa que ele não sabe, é que nem o vento que sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Tem pregador que é assim, mas não é o Espírito Santo, não é que ele não se preparou mesmo. Ele chega lá, escuta isso, o cara fala assim, o quê? Vou levantar aqui domingo que vem de novo, o único dia que eu tenho para dormir, para vir escutar esse cara falar bobagem aqui, não vai mais. Sabe o que ele faz? Ele vai para a internet. E aí vai ficar escutando as pregações na internet. E sabe de uma coisa? Não se iluda. Tem muita bobagem na internet, mas tem muita coisa boa. Tem gente que é muito melhor do que você pregando na internet. Aí você fica com ciúme. Também o cara fica aqui, eu vou competir com o Hernandes Dias Lopes? Não estou falando para você competir com ninguém. Eu estou falando para você fazer o trabalho bem feito e colocar para pregar quem sabe e quem pode e quem é capaz. Mas na minha igreja só eu que posso pregar. Então pregue você enquanto você prepara outros. Porque a pregação pública, ela não é uma pregação pública para... simplesmente para transmitir conhecimento. Até para transmitir conhecimento, você precisa cativar pessoas. Então, como é que você vai transmitir? Terceiro item. Depois nós vamos voltar nesse assunto aqui, mas terceiro item, o casa em casa. O que é o ensino de casa em casa? Pode ser um grupo de estudo na casa? A gente pode, mas eu vou dizer uma coisa para você. Algumas vezes, a gente simplesmente, a gente quer fazer um ensino diferenciado, então a gente marca uma reunião na casa, aí a gente prega na casa. Então aí só mudou o ambiente, mas a metodologia é igual. Uma pessoa que prega dentro de casa é a mesma coisa que a pessoa que prega na igreja. Eu estou me referindo apenas à metodologia, tá? O que é o ensino de casa em casa? Talvez a gente possa pensar melhor. Tem mais a ver com discipulado. Embora... um ensino específico, personalizado, no nível e na carga que a pessoa consegue suportar, embora discipulado, é bom deixar claro, discipulado não é apenas ensino. O ensino faz parte do discipulado. Discipulado é muito mais acompanhamento do que ensino. Certo? Mas eu estou me referindo a essa questão mais pessoal, que leva mais tempo, que dá menos ibope, e que exige mais da gente. Então é mais fácil, e pragmaticamente é mais fácil eu preparar um estudo para dar para 50 pessoas, do que ter 3 pessoas que eu faço individualmente um acompanhamento para a pessoa poder crescer. Mas eu não posso prescindir desse também. Porque, como a gente já viu, as pessoas vão reagir de forma diferente, têm necessidades diferentes, estão em momentos diferentes e assim por diante. Aí você fala assim, você está ficando louco. Eu não estou dando conta nem de preparar as minhas aulas da escola dominical. Agora você quer que eu também vá acompanhar uma pessoa? Sim, porque se você começar a preparar pessoas individualmente, inclusive na área do ensino, daqui a pouco, a sua hora, que você investe hoje, digamos, 10 horas por semana no ensino bíblico, seja para ministrar na igreja, seja para dar um curso, seja para dar um discipulado. Você ministra 10 horas por semana. Quando você tiver 4 pessoas preparadas, essas suas 10 horas multiplica para 40. E aí você começa a alcançar as pessoas. Demora um pouco, mas uma hora chega. Eu acho muito interessante que tem algumas pessoas que são ensinadores, são bons ensinadores, mas só eles ensinam a vida inteira. Ensinam por 20 anos na mesma igreja. Quando eles vão embora, ninguém sabe nada. E eles levam todo o conhecimento, eles não prepararam ninguém para ensinar. E eles talvez não estiveram atentos às necessidades individuais das pessoas. Mas como é que eu vou cuidar de tudo isso? Bom, Paulo fez isso aqui com essa turma aí. Ele ensinou, então, com metodologia variada, publicamente, de casa em casa e sistematicamente. As 3 coisas precisam, as 3 modalidades precisam aparecer. De novo, eu vou me reportar aqui ao planejamento.
Logo na volta aqui, se vocês me lembrarem, eu vou fazer aqui uma pequena divulgação rápida de um dos módulos que a gente tem no Instituto Alvo, que é um módulo chamado Ensinando a Bíblia. A gente trabalha, são 3 meses de curso, você vem até Piracicaba, se você morar perto, ou se você quiser levar para a sua região, você pode nos levar para lá. Mas nós damos algumas sugestões em 3 cursos de 8 horas. Primeiro, como é que você pode desenvolver um planejamento de 4 ou 5 anos que consiga viabilizar esses 3 tipos de ensino, publicamente, de casa em casa e sistemático. O que precisa constar num currículo? Como é que você desenvolve outros professores? Como é que você prepara a gente? Isso é uma coisa que tem que ser intencional, gente. Isso não acontece por combustão espontânea. Você começa a ensinar, de repente está tudo pronto. Isso tem que ser intencional. Paulo não fez isso acontecer do nada. Ele provavelmente teve que gastar algum tempo pensando em como ele ia fazer, desenvolvendo sua própria metodologia. E aí ele consegue, então, ensinar todo o desígnio de Deus. Então, primeiro, uma metodologia muito bem feita. Segundo, voltando lá para a questão do ensino proveitoso. O que significa dizer que ele pregou alguma coisa que sempre fosse proveitosa? Vamos pensar aqui agora no alcance do ensino, a metodologia do ensino, o alcance do ensino. O que é um ensino proveitoso? Pronto, para mim é isso aí. Bom, mas pode falar outras coisas, mas essa para mim é algo que você possa usar, algo que você possa colocar em prática. Você já foi exposto a um ensino bíblico profundo, que quando terminou você fala assim, e o que eu faço com isso? Quem já passou por isso? Esse não é um ensino proveitoso. Normalmente esse tipo de ensino é um ensino jactancioso, existe essa palavra, né? É o ensino daquele cara que quer mostrar como ele é bom. Então, por exemplo, o ensino eu acho, bom, isso aqui o que eu vou falar agora, nesse ponto, é apenas uma opinião. Eu detesto assistir um estudo bíblico, ou ouvir uma pregação, em que o cara começa a citar os outros. Não, porque conforme diz o fulano, não, mas é que conforme diz o fulano, mas o teólogo não sei o quê, mas o escritor não sei o quê. A pessoa que faz isso, em geral, ela quer dizer 2 coisas. Primeiro, ela quer mostrar quanto ela lê. Como ela é intelectual, ela está antenada com tudo que tem. A segunda coisa que eu fico pensando é o seguinte, se eu quisesse saber o que pensa o John não sei o quê, o Tim não sei das quantas, eu li o livro dele, eu quero escutar o que você pensa. Mas isso é a opinião minha, e você não precisa esquentar a cabeça com isso, porque eu sou meio chato mesmo. Você já sabe disso. Você já sabe desde antes de você estar aqui. Então, agora, mais ainda, você sabe. Eu não gosto disso. Mas, assim, a maioria das vezes, esse tipo de coisa, ele denota uma tentativa que alguns estão aplicando, de fazer de suas pregações um movimento acadêmico. Sabe onde é que tem citação? Na tese de mestrado. Aí você tem que fazer citação. Na sua defesa do doutorado, aí você tem que fazer citação. Isso dá ao seu trabalho autoridade. Você está falando, fulano de tal concorda comigo. Ou eu concordo com fulano. Mas, meu amigo, na hora que você vai, meu amigo, minha amiga, na hora que você vai ensinar a Bíblia, você não tem que se preocupar com quem concorda com você, você tem que se preocupar com o conselho de Deus. O que é que Deus está falando para mim e o que Deus quer falar à minha congregação? Eu não estou dizendo que você não pode corroborar opiniões de outros, você não pode se valer do que outros falam, não é isso. Eu só estou dizendo que às vezes isso é feito com uma intenção de mostrar um academicismo que eu duvido que Paulo tinha preocupação com isso. O que Paulo tinha em mente? Eu tenho pouco tempo para ficar nesse lugar e quando eu sair daqui, as pessoas precisam saber o que Deus quer. Não precisam saber o que o John Piper quer, o que o John Stott quer, o que o John MacArthur quer, o que o Tim Keller quer. Eu não estou falando nada que você não possa... Eu gosto desses caras. Alguns são meio chatos, mas eu gosto. Eu leio. Não concordo com tudo. Eu ia dizer assim, nem com a Bíblia eu concordo, mas é porque eu sou pecador mau e às vezes a Bíblia fala alguma coisa que eu não gosto, né? Mas com a Bíblia eu sou obrigado a concordar. Com o John Piper, não. Graças a Deus. E nem com mais ninguém. É só com a Bíblia mesmo. Diga, Dini.
Não, mas aí sim, eu não sei se eu entendi bem, mas nesse caso tem uma coisa muito prática. Porque ela vai justamente levar a criança, a partir daquela imagem, a Cristo. Essa é a coisa prática. O que eu estou dizendo que não é prático é eu tentar ficar pegando... Eu já ouvi estudos sobre o tabernáculo, que as pessoas viajam tanto, mas viajam tanto, que cada prego quer dizer uma coisa. Aí não fica proveitoso, porque não é esse o propósito, né? A questão o que não é proveitoso é eu pegar um texto bíblico para fazer qualquer outra coisa que não seja revelar a vontade de Deus para a minha vida, né? Nesse sentido assim. Sim, sim. A escritura toda é proveitosa. Até as genealogias são proveitosas, se você souber para que elas estão lá, sim. Né? Agora, eu duvido que Paulo ficava tentando fazer do texto bíblico alguma coisa para expor ou para demonstrar seu próprio conhecimento. Porque isso não é proveitoso. Isso não traz benefício. Né? Sim. Fábio Sanches de Porciúncula, meu amigo querido. Ó, Fábio, eu estou com saudade de você, rapaz. Eu vou estar aí em Muriaé, vamos tomar aquele café. Exato. O que não quer dizer que, eu tenho certeza que não é isso que ele está dizendo, o que não quer dizer que uma igreja não possa ter salas de aula e ter ministrações assim. O que está dizendo, e é o que eu estou dizendo também, é que se você só faz isso, vai ficar faltando alguma coisa. A sala de aula não atinge todo mundo do mesmo jeito. E isso não é proveitoso. Nós estamos falando aqui de metodologia também. Eu estou aqui sendo informado pelos da casa de Cloé que faltam 5 minutos, mas vamos completar isso. Tudo que ele ensinou era proveitoso. Então, as pessoas podiam, expostas ao ensino de Paulo, presta atenção nisso. A minha definição de proveitoso aqui, aquilo que você pode usar. Quando as pessoas eram expostas ao ensino de Paulo, elas cresciam. Isso é um ensino proveitoso. O apóstolo Paulo não era um artista de stand-up. Sabe, esse pessoal que... Veja, eu não estou falando que você não possa... Que você não possa ou não deva, nem vou discutir isso. O estilo de cada um é o estilo de cada um. Quem assiste, por exemplo, Jeremias Pereira é uma pessoa que usa bastante humor, mas é uma pessoa que você chora e ri na pregação dele, não tem outro jeito. Mas eu fico muito preocupado quando eu vejo algumas pessoas, na internet tem muito disso, as pessoas põem lá um trechinho, talvez a culpa não seja nem do pregador, seja de quem está fazendo isso. Mas tem alguns pregadores que são famosos aqui no Brasil agora, e aí a pessoa põe um trechinho lá. Olha o que esse pastor falou, não consigo parar de rir. É para isso que ele está pregando? Então eu vou comprar um ingresso para assistir um show de stand-up. Agora, às vezes o estilo dele é só isso, não tem mais nada. Você usar o humor como uma ferramenta para comunicar alguma coisa, eu entendo, concordo, até se você sabe usar, use. Mas você usar o humor como um fim em si mesmo, você não é um animador de auditório. O ensino proveitoso não é aquele que simplesmente faz com que o tempo passe. Às vezes é melhor, sabe, tem aquela pregação que você olha a cada 5 minutos, parece que já foi 1 hora. E tem aquela pregação que você fala assim, nossa, já acabou? Ok, isso depende da habilidade do pregador e tal. Mas o propósito do pregador não é entreter você por 1 hora para você falar, nossa, como passou rápido. O propósito do pregador é mostrar o conselho de Deus para você. Se ele usou o humor e passou o conselho de Deus, joia. Se ele não usou e passou e você conseguiu entender, joia também. O que acontece é que quando Paulo pregava, as pessoas mudavam a sua postura. Tem 3 anos que ele está pregando para esses caras que eram feiticeiros. E já são pastores do rebanho. Não é? Você não é um animador de auditório, você não é um filósofo acadêmico. Está uma mania agora de começar a querer fazer da Bíblia um negócio tão sofisticado. Tem alguns aí, não vou citar nomes porque é chato, mas ainda mais porque está na internet ainda posso ser processado. Mas tem uma turma aí agora que está numa mania de querer, como eles falam assim, como é que eles falam? Dialogar com a cultura. Eu creio que você precisa entender a cultura. Paulo entendia da cultura dele, Paulo entendia de filósofos, Paulo entendia de poesia, Paulo entendia de costumes.
Paulo entendia de uma série de... Tanto é que ele agia, ele mesmo falou isso aos Coríntios, ele agia com o judeu como sendo um judeu para ganhar o judeu. E ele agia com um gentio como um gentio para... Ele entendia dessa questão da cosmovisão, mas ele não dialogava. Que história é essa que Paulo dialogava com a cultura? Paulo partia da cultura para apresentar o mesmo evangelho para o grego que ele apresentava para o judeu, que ele apresentava para qualquer um. Essa maneira de querer filosofar assim academicamente, isso aí, nós estamos querendo fazer com que o evangelho seja assim uma coisa sofisticada. Sabe qual que é a grande diferença do evangelho para tudo o resto que existe aí? A simplicidade. Você complicou, deixou de ser evangelho. Paulo não está preocupado com isso. O que ele falou lá quando ele escreveu aos Coríntios? Corinto estava lá no nariz da Grécia, lá, não era vizinho lá de Atenas. E ele falou assim, eu cheguei aqui, e não é que ele não fosse capaz, eu cheguei aqui, eu não vim aqui para usar linguagem persuasiva de sabedoria. Eu vim aqui para pregar Cristo crucificado, foi isso que eu preguei, e acabou. Então, isso é um ensino proveitoso. Ele não era um coach motivacional. Então, gente, você vai escutar algumas pregações assim, agora parece estar assistindo aquele Paulo Vieira, sabe o Paulo Vieira aí ou Max Geringer. 5 passos para você ser não sei o quê, 10 passos para não sei da onde. Olha, não gosto. Não sei se é produtivo. Não sei se é proveitoso. Tem pregações que você escuta que você fala assim, você podia estar na boca de qualquer um. E o conselho de Deus onde está? Se o conselho de Deus estiver ali, beleza, mas às vezes não é o conselho de Deus, às vezes é o conselho do cara. 3 anos, todo o conselho de Deus, metodologia variada, ensino proveitoso, currículo completo. Como isso foi possível? O que isso significa? Essas são cenas dos próximos capítulos, porque nós temos que fazer agora um intervalo às 10h30. Perguntas? Colocações para agora? Nenhuma? Então vamos para o nosso intervalo, voltamos em 11 horas? Não, agora são 10h30, é para voltar às 11? 11 horas então, voltaremos. Depois das 11 a meio-dia.